Banco Central divulgou agora há pouquinho o resultado das contas externas em outubro. Teve déficit, mas a entrada de investimento estrangeiro direto de quase 11 bilhões de dólares foi mais que suficiente para cobrir o déficit, foi mais que o dobro, o que amplia a cobertura deste déficit externo e reduz a preocupação sobre o financiamento internacional entre os analistas. Quem tem mais detalhes dos números do Banco Central é ela, Maria Regina Silva. Maria Regina, editora da Broadcast. Bom dia, Maria Regina. Oi, Naka. Muito bom dia. Quanto tempo. Prazer em Pois falar é. contigo. Muito bom dia também a você que nos acompanha. Me conta então Vamos lá, Naka. Olha os só, números das contas exatamente externas. exatamente, Naka. Esse montante aí de quase 11 bilhões de dólares em IDP, né, em investimento estrangeiro no país, ele superou o resultado deficitário das transações correntes de cerca de 5,1 bilhões de dólares, né? E a despeito de ter sido um resultado, né, esse resultado ele ficou um pouco menos deficitário, quase praticamente a metade do resultado visto lá em setembro. Lá em setembro, houve um déficit em transações correntes de 9,7 bilhões de dólares. Apesar disso, desse resultado ter ficado menos negativo do que o visto em setembro, trata-se de um número que superou as expectativas. A mediana das estimativas indicava um número negativo na faixa de 4,5 bilhões de dólares e veio então 5,1 bilhões de dólares. E essa surpresa de baixa é explicada principalmente, segundo uma análise feita pela Buyside Brasil, é explicada principalmente, Naka, pelo nível mais baixo das remessas de lucros e dividendos e das despesas com juros na conta primária. Lembrando que, recentemente, no início do mês, foi aprovado aquele projeto de lei, né, que propõe alterações na tributação de pessoas físicas e também na tributação de lucros e dividendos, ou seja, que tende a encarecer, a elevar a carga tributária, né? Isso deve começar a valer em janeiro, então havia uma expectativa de aumento maior nessas remessas. Então, segundo essa análise, não houve um aumento tão expressivo, né? Então, que ajudou aí na conta corrente. Olha, apesar de ter sido um déficit menor do que o esperado, ou melhor dizendo, menor do que o visto em setembro, trata-se do menor resultado para meses de outubro em 3 anos. No ano até outubro, a conta corrente tem saldo negativo de 62 bilhões de dólares. Um outro destaque é que, também quando se olha para o acumulado em 12 meses, de janeiro a outubro, o IDP, o investimento, né, o que entrou aqui no país do exterior, ele superou essa conta corrente, ou seja, mais que cobriu. Isso acontece pela primeira vez desde janeiro. As transações correntes, então, ficaram negativas em 62 bilhões de dólares no acumulado do ano até outubro, enquanto o IDP, no mesmo período, está em 70 bilhões de dólares. Bom, um ponto importante nessa questão aí do IDP, que os analistas ressaltam, Nakagawa, é que há uma certa confiança, né, um aumento da confiança dos investidores estrangeiros no Brasil, no momento em que, a despeito das incertezas, né, das elevadas preocupações fiscais, tem-se expectativa de redução na taxa básica de juros, o que tende a continuar atraindo investimento do exterior aqui para o Brasil, né, seja para o mercado especulativo, né, para o mercado de ações, seja para o mercado, na verdade, para o setor produtivo, né? Então, o investidor estrangeiro continua confiante, né, apostando aqui no Brasil, vendo oportunidades e trazendo recursos para cá. Um outro ponto é que a atividade aquecida também contribuiu para esse movimento do IDP. Apesar de sinais de desaceleração, a atividade brasileira ainda é vista como bastante aquecida, né? O que tem
atraído também esses investidores, Nakagawa. Muito bem, Maria Regina Silva trazendo os detalhes desse indicador que eu, particularmente, Maria Regina, como jornalista e que acompanha o Banco Central por muito tempo, assim, eu acho este indicador, esse é a nota de crédito, assim, são os dois relatórios do Banco Central que eu acho que melhor explicam a economia real, assim. Então, tipo, a economia está aquecida, aí a gente importa mais coisa, vem mais grana, como a Maria Regina estava explicando, né? Investimentos, tem mais gasto com viagem internacional, tem um monte de história super interessante para ser contada nestes números do Banco Central. Maria Regina, obrigado pelas informações. Diga. Não, só para concluir que eu acabei me esquecendo, Nakagawa, é que a expectativa é de que esse desempenho do investimento, né, do IDP, continue melhorando e, por sua vez, as transações correntes reduzam o déficit, né? A gente lembra aí, recentemente teve ali a eliminação daquelas tarifas de 40%. Então, isso também tende a continuar influenciando positivamente os números. Aí, ó, tá vendo? Tudo influencia as contas externas, é um dado super vivo, assim, da economia. Maria Regina, obrigado pelas informações, boa terça-feira. Beijo.